Olá, aluno, sejam bem-vindos aqui ao ensino de gravitação universal, né? Vamos dar uma introdução aqui, primeiramente, sobre a lei de Kepler, né? Que fala dos movimentos dos planetas. Interessante de entender, gente, que Kepler foi o precursor de descrever as ordens, né, elípticas, né, dos movimentos dos astros, né? E naquela época, né, todo mundo achava que esses movimentos eram perfeitos, eram em formatos de círculos. E ele foi o primeiro a questionar essa perfeição cíclica, né, e demonstrando que esses movimentos tratam-se de elipse. E o Johannes Kepler, né, só para dar uma breve introdução aqui de história da física, foi discípulo de Tycho Brahe, né? Então, esses aí ficavam, né, eram astrônomos na época, ficavam observando, né, o movimento dos astros, fazendo análise e tudo. Essa aí é a foto do Johannes Kepler, né, de 1571 a 1630. A primeira lei de Kepler, né, fala o seguinte: a trajetória de órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica, estando ele posicionado num dos focos da elipse. Então a gente pode ver através dessa ilustração, né, que ele está sendo posicionado em um dos focos, né, dessas elipses. Como é que fica isso? Aqui, vamos dar um exemplo aqui dessa figura. Aqui, ó, a gente pode ver muito bem isso, né? Conforme o movimento dessa imagem aqui, ó, tá com a setinha verde, né? O que a gente observa, né? Que é a posição que vai ficar no foco aqui, ó, tá? Ponto mais distante do Sol aqui, ó, né, que esse ponto azul aqui, ó, com a setinha para cá, chamado de afélio, né, o ponto mais distante do Sol. E o ponto mais próximo é chamado de periélio, né? E isso, gente, é muito importante, que isso interfere nas questões de acordo com a posição, né, do lado da Terra em relação ao Sol aqui. Isso interfere em questões climáticas e por aí vai, né? Mas isso é assunto mais sofisticado, não é assunto que a gente vai tratar aqui no ensino médio, não. Então, interessante a gente entender, né, na primeira lei de Kepler, né, que a trajetória dos órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, tá? Essa é a primeira lei de Kepler. Só fala isso, né? Então, a posição, a trajetória dos planetas em torno do Sol é elíptica. Todos os planetas, ok? E tem um ponto mais próximo, que é chamado de periélio, ponto mais longe, que é chamado de afélio. Aí tem a relação aqui, né, do periélio e o afélio, né? É o raio médio de órbita, né, que é calculado da distância do periélio, né, que é a distância aqui, né, até o Sol, que é a distância mais perto, né, que a gente pode observar. A distância do afélio, né, que é um pouco maior, né, e a gente pega aqui, ó. Pegando o somatório dessas duas distâncias, eu vou dividir por 2. Isso vai me dar o quê? Vai me dar o raio médio da órbita daquele planeta que eu estou analisando. Então, se eu sei a distância, por exemplo, da Terra, relacionando a distância quando ele está no afélio e a distância quando ele está no periélio, isso dividindo por 1 vai me dar um raio médio, né? Entendeu? É isso que ele fala. E T é o período, né, de uma translação completa, né, em torno desse Sol. Segunda lei de Kepler. O segmento imaginário, o raio vetor que liga o Sol a um planeta, percorre áreas proporcionais aos intervalos de tempos gastos durante a sua translação. O que quer dizer isso? Vamos trazer isso aqui, uma ilustração para a gente entender melhor. Então, gente, o que acontece? Você pode ver que a imagem aqui, mesmo ele estando uma distância aqui mais próximo, né? Por exemplo, aqui o afélio e aqui o periélio. A gente tem que entender o seguinte, que as áreas que serão varridas, né, elas serão iguais, tá? Em tempos iguais também, ok? Então, o que está descrito aqui embaixo. No caso particular, ΔT1 e ΔT2 forem iguais, apesar do planeta percorrer distâncias diferentes, as áreas varridas do raio vetor têm mesma medida. Em outras palavras, né, se o tempo, né, da área 1 aqui é igual ao tempo da área 2, então a área 1 é igual à área 2. É isso que fala aqui. Então, isso é a segunda lei de Kepler, né?
varrem áreas iguais, né, em tempos também iguais, né, durante a sua translação, tanto no período do afélio quanto no periélio. Terceira lei de Kepler. Essa é um pouquinho mais elaborada, tá? Para dois planetas que orbitam em torno do Sol, os quadrados dos períodos de translação são proporcionais ao cubo respectivo dos raios médios de suas órbitas, né? Esqueceu aqui uma coisa que vai as suas órbitas. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? A equação é essa aqui, ó. Tem essa posição desse planeta aqui em relação ao Sol e o outro planeta aqui, ó. Pode ser um planeta, por exemplo, a Terra aqui, um planeta mais próximo, vamos supor, Marte, né? Com isso, eu consigo ter essa relação aqui, ó, que é o tempo 1, né, dividido pelo raio ao cubo, 1 desse planeta, que é igual ao outro. Quer dizer isso, né? Que eles são o quê? Né? Referentes ao planeta, são iguais, né? A gente vai ter uma relação de igualdade aqui, a lei dos períodos, né? De suas órbitas. Tá. Por que eu estou falando aqui sobre leis de Kepler, gente? O que a gente tem que entender quando a gente entrar agora dentro da gravitação universal, que o Newton, né, ele não surgiu a sua teoria da gravitação universal do nada, né? Ele pegou estudos, né, de pesquisadores antes dele, né? Ele pegou estudos de Johannes Kepler, ele pegou estudos de Galileu e de outros cientistas que já estavam pesquisando isso, só que ele aperfeiçoou, né? E depois, né, de Newton não veio quem? Veio o Einstein também aperfeiçoar esse estudo, né, que desenvolveu a teoria da relatividade, né? Aí teve a relatividade restrita e a teoria, né, da relatividade geral, que envolve justamente a questão da gravitação. Bom, gravitação universal. Tendo base as leis de Kepler, né, que eu acabei de falar, né, Isaac Newton elaborou a lei da gravitação universal, dando finalmente sentido ao movimento de muitos corpos celestes, independente de qual seja o tipo de órbita percorrida por eles, né. Importa notar, tomando base dessa lei, é possível deduzir que 3 leis de Kepler introduziam alguns fatores de conservação para torná-las precisas, né. Newton, né, gente, é considerado um dos maiores gênios da ciência. Não vou falar que é o maior gênio, que seria, talvez só porque eu sou da física, um pretensionismo, mas com certeza é uma das grandes personalidades do ramo de ciência. Lei da gravitação universal. Então, a lei da gravitação universal fala o seguinte: 2 corpos atraem-se mutuamente, sempre com forças de intensidade F diretamente proporcionais ao produto de suas massas. E inversamente, tá? Não é ME não. E inversamente proporcionais ao quadrado de distância D, que separa os seus centros de gravidade. O que quer dizer isso? Né? Suponha aqui que eu tenho dois astros, né? Eu posso supor que aqui seja a Terra e aqui seja a Lua. Estão separados a uma certa distância. A força que a Terra exerce sobre a Lua também vai ser a mesma que a Lua exerce sobre a Terra, né? É isso que fala aqui. Só que em sentido oposto, né? E, com isso, Newton adotou uma constante, né, chamada de constante universal gravitacional, que permite, né, medir essa força de gravidade, né, dividido pela sua distância ao quadrado. É isso que ele fez, tá? Essa constante, ela tem um valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes metro ao quadrado por quilo ao quadrado. Então, o conceito de gravitação é o seguinte, galera: um corpo vai atrair o outro, né? Então um vai exercer força sobre o outro, né? E vai estar relacionado a uma distância ao quadrado, tá? Então essa é a relação aqui, ó, que a gente vai estudar na gravitação universal. Um conceito importante: se a massa de um desses planetas aqui duplicar, essa força também vai duplicar. Triplicou, também triplica, e assim sucessivamente. Observação também importante: a gente observa que a distância ela é inversamente proporcional à força. Quer dizer isso? Se a distância for aumentando, né, ao quadrado, né, obviamente, o que acontece com essa força aqui? Ela vai diminuir,
também, tá? Se você aproximar a distância, essa força vai aumentando. Então, esses são os conceitos, né, que a gente vai estar abordando aí no exercício da semana 4, né, que vocês verão aí. Então, até a próxima.